O FIA em Foco de hoje é um comparativo entre TVRI11 e RBVA11, que são dois fundos imobiliários que surgiram como fundos de agência bancárias. O RBVA11, lá em 2012, como o Agências Caixa AGCX11, que locava agências para a Caixa Econômica Federal. Eles tinham 26 agências e já havia começado a buscar terrenos para aquisição e construção de mais 36. Em 2015, quando o fundo já havia construído 15 dessas agências, a Caixa notificou o fundo que não seguiria com o plano de expansão. Em 2018, o fundo passou por mudanças em toda a sua estrutura, mudou o nome para Rio Bravo Renda Varejo, mudou seu regulamento para poder atender outros inquilinos, além de mudar também para a gestão ativa. Hoje, as cotas do RBVA11 estão sendo negociadas a R$ 78,93. No último ano, ele teve uma mínima nas suas cotas de R$ 76,73 e a máxima alcançada foi de R$ 105,88. O yield anualizado desse fundo é de 14,83% e ele se desvalorizou nos últimos 12 meses mais de 25%. O valor patrimonial por cada cota é R$ 106,75. O fundo está sendo negociado com um desconto de 26%, ou seja, o cotista que entra nesses patamares de preço, ele pode esperar uma valorização de 26% em cada cota. Ele tem atualmente 61.449 cotistas. Esse fundo tem uma liquidez média diária de 1,5 milhões de reais e ele tem participação no IFIX de 0,94%. Hoje o portfólio do TVRI é composto por 83 imóveis, isso considerando uma participação que ele tem em um shopping, também tem cotas de fundos imobiliários. Ele conta com 17 inquilinos. Ele tem um vault, que é a média do vencimento dos contratos de 6,4 anos. Aqui é a tipologia dos ativos. O RBVA ele se especializou naquele varejo de rua, quando você está andando por uma rua bem movimentada e aí você vê uma loja, uma Renner, uma Pernambucanas, ou um supermercado, um Pão de Açúcar, Açaí. Também tem imóveis muito bem localizados, imóveis de classificação AAA, que estão localizados ali na Paulista, que é uma região CBD de São Paulo. Ele tem imóveis em 9 estados brasileiros, é bem diversificado geograficamente. A receita está mais concentrada atualmente na Caixa, são 26,3%. Também tem exposição ao setor de educação. Ele incorporou o RBED, que era outro fundo imobiliário também da Rio Bravo. Tem 16,7% de exposição ao Santander e tem também Açaí, Centauro, Renner, Grupo Pão de Açúcar, entre outros. E aqui eles trazem os imóveis, por estado, uma lista com o endereço. Porém, se você buscar tanto no relatório quanto no site do fundo, você não vai encontrar fotos desses imóveis. Eu tive que colocar o endereço lá no Google Maps para poder pesquisar, mas são 80, Então fica aí esse ponto negativo do fundo. Agora vamos falar sobre o TVRI11, que iniciou suas atividades também em 2012 como o BB Progressivo. Ele foi constituído para adquirir as agências do Banco do Brasil e alugar de volta ao próprio banco. Eram 64 imóveis, todos com contratos atípicos de 10 anos. Esses contratos venceram em 2022, mas a maioria deles foi renovada antecipadamente em 2021, o que não agradou a todos os cotistas, porque para isso o fundo ofereceu um desconto ao inquilino, ou seja, o fundo ainda tinha um ano de contrato com um preço mais elevado. Em 2022, o Banco do Brasil renovou mais 5 contratos, devolvendo apenas um imóvel que permanece vago até hoje. Entre 2023 e 2024, o fundo passou a ser gerido pela Ativio Capital, mudou de gestão passiva para ativa e desde então eles vêm tentando modernizar o regulamento do fundo. Hoje as cotas do TVRI têm um preço de R$ 85,36. No último ano, a mínima dessa cotação foi de R$ 79,92 e a máxima alcançada foi de R$ 100,97. O dividend yield anualizado é de 13,80% e nos últimos 12 meses eles sofreram uma desvalorização de
mais de 12%. O valor justo por cada cota é R$ 101,32. O PVP é de 0,84, ou seja, eles têm 16% de desconto em cada cota. Esse fundo tem 65.361 cotistas. A liquidez média diária dele ainda não ultrapassou 1 milhão, são R$ 867 mil. Eles têm uma participação no IFIX um pouco maior que o RBVA, 1,04%. Hoje o portfólio do Tevri é composto por 61 ativos. Depois que eles mudaram de gestão passiva para ativa, eles já venderam 3 imóveis e todos com lucro. Esse fundo tem uma vacância física de 3%. O Banco do Brasil devolveu uma agência, mas na verdade foi uma agência e meia, porque ele ia devolver 2 agências, mas eles negociaram de alguma forma e o Banco do Brasil devolveu uma agência e metade de uma outra que ele havia alocado. Aqui a gente tem algumas fotos de alguns imóveis. Claro que são muitos, não dá para trazer todos no relatório gerencial, mas se você acessar o site do fundo, você vai conseguir ver várias fotos de todos eles. Estão espalhados em 14 estados brasileiros, então ele tem uma diversificação ainda maior que o RBVA. E a Ativio divide esses imóveis em 3 classificações, que é renda urbana, lajes corporativas e o misto, lajes corporativas com renda urbana. Aqui o tipo de contrato, são 2 tipos de contratos com o Banco do Brasil. O que difere esses contratos é o prazo e o valor da multa que o inquilino pode pagar se houver uma rescisão antecipada. Agora vamos falar um pouco da rentabilidade. Desde 2012, quando os fundos surgiram até agora, o Tevri teve uma rentabilidade de 130,76%, lembrando que esse cálculo é ajustado pelo dividendo, ou seja, o dividendo é incorporado ao valor da cota. O RBVA rentabilizou 125,18% e no mesmo período o CDI rentabilizou 195,75%, vencendo os dois. Concluindo e lembrando que é a minha opinião, no começo dos meus estudos eu pensei que eu gostaria mais do RBVA 11, mas do meio para o fim eu vi que o Tevri também é muito bom. A maior diferença entre eles é o tempo que cada um demorou para percorrer o mesmo caminho. O RBVA 11 saiu na frente, mudou o regulamento e teve maior aceitação dos cotistas para isso, talvez porque a Caixa desistiu da expansão. O Tevri enfrenta maior resistência dos cotistas, é típico do investidor de fundo passivo, comprar o fundo para ser o dono do imóvel. Eu não sei se vocês sabem, mas a oferta do Tevri lá em 2012 teve uma demanda de 15 bilhões de reais. Claro que não foi possível atender toda essa demanda, mas aí você vê a importância e a reputação do Banco do Brasil. Eu vou falar mais a fundo sobre isso no meu vídeo de acompanhamento do Tevri, mas eles fizeram um estudo mostrando a abertura e o fechamento dos bancos ao longo do tempo e o Banco do Brasil foi o que menos fechou agências. Então, assim, a verdade é que são 2 fundos muito bons, 2 fundos muito grandes, com patrimônio bilionário, e qualquer um deles cabe em qualquer carteira, desde que seja uma carteira bem diversificada. Bom, esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Me conta nos comentários se você é cotista ou do RBVA ou do Tevri, o que você pensa sobre esses fundos e o que você pensa do segmento de agências bancárias. E aproveita também para se inscrever no canal FIA em Foco e a gente se vê no próximo vídeo.